Neste exato momento, enquanto você está ouvindo estas palavras, há uma realidade invisível acontecendo ao seu redor que você não consegue enxergar. Existe um mundo espiritual pulsando, vibrando, se movimentando em dimensões que seus olhos naturais não podem alcançar. E Deus está enviando sinais urgentes que você precisa aprender a captar antes que seja tarde demais. A cegueira espiritual tem impedido milhões de pessoas de receberem as bênçãos que já estão liberadas, de perceberem os avisos divinos que poderiam mudar seus destinos, de enxergarem as portas abertas que Deus colocou bem diante deles. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão tão profunda com o divino, enquanto outras lutam para sentir a presença de Deus? A resposta está em um segredo que os profetas antigos conheciam. Uma chave espiritual que pode despertar uma visão sobrenatural em sua vida. Um poder que está adormecido dentro de você neste exato momento, esperando para ser ativado. Nos próximos minutos, você vai descobrir como despertar essa visão espiritual que Deus já colocou dentro de você, mas que permanece bloqueada por camadas de incredulidade, distrações mundanas e ignorância espiritual. Vou revelar 8 verdades bíblicas poderosas que funcionam como colírio celestial, capazes de limpar sua visão espiritual e fazer você enxergar o que 90% das pessoas ao seu redor não conseguem ver. Imagine poder discernir a vontade de Deus com clareza cristalina, perceber os ataques espirituais antes que eles aconteçam, identificar as oportunidades divinas disfarçadas de problemas e, principalmente, ver os anjos que Deus envia para te proteger e as batalhas espirituais que acontecem nos lugares celestiais por causa das suas orações. Tudo isso é possível quando você aprende a abrir seus olhos espirituais da maneira correta, seguindo os princípios bíblicos que foram escondidos em plain sight, bem diante de nossos olhos, nas Escrituras Sagradas. Sei que muitos de vocês têm passado por situações incompreensíveis, decisões difíceis que parecem não ter resposta clara, momentos de escuridão onde parecem não encontrar direção. Você ora, jejua, busca, mas parece que o céu está em silêncio. A verdade é que Deus nunca deixou de falar, nunca parou de enviar sinais, nunca cessou de iluminar o caminho. O problema é que nossos olhos espirituais foram embaçados pelas preocupações desta vida, pelo excesso de informação que bombardeia nossa mente diariamente, pela correria do dia a dia que nos impede de perceber o sobrenatural operando em nossa realidade natural. Mas hoje, isso vai mudar. Hoje você receberá as ferramentas espirituais necessárias para rasgar o véu que tem coberto sua visão, para atravessar a névoa da confusão e finalmente enxergar com os olhos do Espírito aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este não é apenas mais um estudo bíblico, é um alerta divino, um toque de despertar para a sua vida espiritual. Deus está prestes a fazer algo novo em sua vida, mas você precisa ter olhos para ver. Precisa estar espiritualmente acordado para perceber. Quantas pessoas perderam a visitação de Deus porque estavam espiritualmente adormecidas? Quantos milagres deixaram de acontecer porque não havia olhos abertos para reconhecer o momento da oportunidade divina? Não permita que isso aconteça com você. O que vou compartilhar agora tem o poder de transformar completamente sua percepção da realidade, de fazer você entender por que certas coisas têm acontecido em sua vida e, principalmente, de preparar você para o que Deus está prestes a fazer. Antes de começarmos este estudo transformador, quero que você demonstre seu compromisso espiritual. Comente agora mesmo a frase: "Abra meus olhos, Senhor", como uma declaração profética sobre sua vida. Esse simples ato de fé já começará a movimentar o mundo espiritual ao seu redor, liberando anjos, quebrando resistências, abrindo portais de revelação. E se você ainda não está inscrito neste canal, saiba que sua inscrição não é apenas um clique, é um posicionamento espiritual.
uma decisão de se conectar com uma comunidade de fé que busca crescimento e revelação divina. Muitas pessoas usam este conteúdo como seu principal alimento espiritual, especialmente aquelas que não têm uma igreja próxima ou que buscam um complemento poderoso para sua jornada de fé. Por isso, antes de cada estudo, encorajo todos a comentarem "Paz do Senhor" para criar uma atmosfera de unidade e presença divina. Faça isso agora. Comente "Paz do Senhor" e prepare seu coração, pois o estudo vai começar e sua vida nunca mais será a mesma após receber estas revelações que Deus separou especialmente para você hoje. O profeta Eliseu e o exército invisível. O primeiro segredo para abrir seus olhos espirituais está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 6. Quando o profeta Eliseu se encontrava cercado pelo exército sírio em Dotã, seu servo Geazi acordou pela manhã e viu uma multidão de soldados, cavalos e carros de guerra cercando completamente a cidade. O medo tomou conta de seu coração. O desespero invadiu sua alma e ele correu para Eliseu gritando: "Ai, meu senhor, que faremos?" Mas Eliseu, com uma calma sobrenatural que só possuem aqueles que enxergam além do véu natural, respondeu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre realidade espiritual. "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Geazi deve ter pensado que seu mestre havia perdido completamente o juízo, pois seus olhos naturais viam apenas 2 homens indefesos contra um exército inteiro armado até os dentes. Então Eliseu fez uma oração revolucionária, simples, mas poderosa. "Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que veja." E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Os olhos espirituais de Geazi foram instantaneamente abertos. E ele viu o que sempre esteve ali, mas permanecia completamente invisível aos olhos naturais. O monte estava repleto de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército celestial infinitamente mais poderoso que qualquer força terrena jamais reunida. Perceba isto com muita atenção. O exército angelical não apareceu naquele momento. Ele já estava lá, presente, ativo, preparado para a batalha. A única diferença foi que Geazi passou a enxergar o que sempre existiu na dimensão espiritual. Esta é uma verdade que precisa penetrar profundamente em seu espírito hoje. Há mais acontecendo ao seu redor do que seus olhos naturais podem perceber. Neste exato instante, enquanto você ouve estas palavras, existe atividade angelical em sua casa, proteção divina sobre sua família, batalhas sendo travadas nos lugares celestiais por sua causa. A neurociência moderna descobriu algo fascinante que confirma esta verdade bíblica. Nossos olhos físicos captam apenas uma fração minúscula do espectro eletromagnético. Menos de 0,0035% de toda a realidade energética que nos cerca. Existem ondas de rádio atravessando seu corpo agora, sinais de Wi-Fi, radiação infravermelha, ultravioleta, raios cósmicos. E você não consegue ver nada disso. Se nossos olhos naturais são tão limitados no mundo físico, imagine o quanto perdemos quando não desenvolvemos nossa visão espiritual. Quantas vezes você se sentiu sozinho, abandonado, cercado por problemas aparentemente insuperáveis, quando na verdade havia legiões de anjos ao seu redor, esperando apenas uma palavra de fé para agir em seu favor? Quantas decisões erradas tomamos porque avaliamos as situações apenas pelo que nossos olhos carnais conseguem ver, ignorando completamente a perspectiva espiritual que mudaria tudo. O problema de Geazi é o mesmo que aflige milhões de cristãos hoje. Vivemos baseados apenas no que é visível, palpável, mensurável. Quando olhamos para nossa conta bancária e vemos números vermelhos, entramos em pânico, esquecendo que servimos ao Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens. Quando o médico apresenta um diagnóstico devastador, nos desesperamos, ignorando que nosso Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura,
o mesmo que ressuscitou mortos e fez paralíticos andarem. Quando os relacionamentos desmoronam e a solidão aperta o peito, choramos como se estivéssemos completamente abandonados, sem perceber que o Espírito Santo, o Consolador, está mais próximo que um irmão, mais presente que o ar que respiramos. Esta cegueira espiritual não é natural. É uma estratégia meticulosamente elaborada do inimigo para manter você preso em uma realidade limitada, impedindo que você acesse o poder sobrenatural que está à sua disposição como filho de Deus. Satanás sabe que se você começar a enxergar a realidade espiritual, se você perceber o tamanho do exército que luta ao seu lado, se você compreender a autoridade que tem em Cristo, ele não terá mais poder sobre sua vida. Por isso ele trabalha incansavelmente para manter seus olhos espirituais fechados, usando o medo, a dúvida, a ansiedade, as preocupações cotidianas como vendas para sua visão espiritual. Mas hoje, agora, neste momento, Deus está fazendo em você o mesmo que Eliseu fez com Geazi. Ele está abrindo seus olhos para ver o que sempre esteve lá, esperando ser percebido, esperando ser ativado pela fé. Os discípulos de Emaús e o véu da incredulidade no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Encontramos 2 discípulos caminhando pela estrada empoeirada para Emaús após a crucificação de Jesus. Eles estavam conversando sobre todos os acontecimentos recentes, corações pesados de tristeza, mentes confusas com os eventos traumáticos que haviam presenciado. A esperança que carregavam havia sido enterrada junto com seu mestre no sepulcro de José de Arimateia. Então, algo absolutamente extraordinário aconteceu. O próprio Jesus ressuscitado se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas aqui está o mistério que desafia nossa compreensão. Seus olhos estavam sobrenaturalmente impedidos de reconhecê-lo. Durante quilômetros intermináveis, o Filho de Deus caminhou ao lado deles, conversou com eles, explicou detalhadamente as Escrituras, e eles não conseguiam ver quem realmente estava ali. Somente quando Jesus partiu o pão, no momento sagrado da comunhão, seus olhos foram instantaneamente abertos e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu de diante deles. Esta passagem revela uma verdade perturbadora que precisa sacudir sua compreensão espiritual. É possível estar na presença manifesta de Deus e não perceber. É possível que Jesus esteja operando poderosamente em sua vida neste exato momento e você não consiga enxergar. Os discípulos não estavam fisicamente cegos. Eles podiam ver um homem caminhando com eles. Podiam ouvir sua voz. Mas havia um bloqueio espiritual que os impedia de reconhecer a verdadeira identidade daquele que estava ao seu lado. Quantas vezes Jesus tem caminhado com você em seus momentos mais difíceis, sussurrando palavras de consolo que você atribuiu ao acaso, abrindo portas que você pensou ser coincidência, enviando pessoas que você achou ser sorte, quando na verdade era Ele presente, ativo, cuidando de cada detalhe de sua vida. A incredulidade funciona como um véu espiritual densamente tecido que bloqueia nossa capacidade de perceber o sobrenatural. Os discípulos de Emaús tinham uma expectativa específica e rígida sobre como o Messias deveria agir. Conquistar os romanos, estabelecer um reino terreno, sentar no trono de Davi. Quando Jesus não correspondeu às suas expectativas humanas limitadas, morrendo na cruz em vez de empunhar uma espada, a decepção criou uma barreira impenetrável em sua percepção espiritual. Quantas vezes Deus responde nossas orações de maneiras completamente diferentes do que esperamos, e nós rejeitamos a resposta porque não veio embalada do jeito que imaginávamos. Aquela pessoa que apareceu oferecendo ajuda, aquela oportunidade de emprego que não era exatamente o que você queria, aquela porta que se fechou impedindo você de cometer um erro terrível. Tudo isso pode ser Jesus caminhando ao seu lado e você não consegue reconhecer. O véu da incredulidade é alimentado por diversas fontes tóxicas em nossa vida moderna.
O racionalismo excessivo que domina nossa era nos treina para duvidar de tudo que não pode ser provado em laboratório, como se o Criador do universo precisasse se submeter aos métodos limitados de validação humana. As decepções passadas criam cicatrizes profundas em nossa fé. Aquela oração não respondida, aquela perda dolorosa, aquele sonho destruído, fazendo-nos questionar se Deus realmente se importa, se Ele realmente intervém, se os milagres ainda acontecem em nossos dias. O bombardeio constante de negatividade através das mídias sociais e noticiários programa nossa mente para esperar sempre o pior, criando uma atmosfera mental completamente incompatível com a fé. Um terreno árido onde a semente da revelação não consegue germinar. Mas observe com atenção o momento exato em que os olhos dos discípulos foram abertos. Foi durante o partir do pão, no ato sagrado da comunhão. Há algo profundamente espiritual na comunhão que rasga o véu da incredulidade. Quando você se posiciona em comunhão com Cristo, quando você deliberadamente escolhe ter intimidade com Ele, quando você se assenta à mesa com o Mestre, algo sobrenatural acontece. Os bloqueios espirituais começam a cair. As escamas caem dos olhos. A névoa se dissipa. E de repente você consegue ver o que sempre esteve lá. A comunhão não é apenas um ritual religioso. É um portal de revelação. Um momento onde o natural e o sobrenatural se encontram. Onde seus olhos espirituais podem ser instantaneamente abertos para perceber realidades que estavam ocultas. Se você tem lutado para sentir a presença de Deus, para ouvir sua voz, para ver sua mão em sua vida, talvez seja a hora de renovar sua comunhão, de voltar para a mesa, de partir o pão com aquele que tem caminhado ao seu lado o tempo todo, esperando pacientemente que você o reconheça. Balaão e a jumenta que via anjos. Uma das histórias mais impressionantes sobre visão espiritual está no livro de Números, capítulo 22, quando o profeta Balaão estava indo amaldiçoar o povo de Israel a pedido do rei Balaque. Balaão se considerava um grande vidente, alguém com poderes espirituais extraordinários, famoso em toda a região por suas maldições e bênçãos que sempre se cumpriam. Mas durante sua jornada, algo absolutamente constrangedor aconteceu. Sua jumenta, um simples animal irracional, conseguia ver o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada desembainhada, enquanto o grande profeta estava completamente cego para esta realidade espiritual. 3 vezes a jumenta desviou do caminho tentando proteger seu dono, e 3 vezes Balaão a espancou furiosamente, até que Deus abriu a boca do animal e ela questionou: "Que te fiz eu? Para que me espancasses estas 3 vezes?" Somente então, quando Deus abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo e entendeu que a jumenta havia salvado sua vida. Esta narrativa destrói completamente nosso orgulho espiritual e revela uma verdade humilhante. Posição religiosa, títulos eclesiásticos, conhecimento teológico. Nada disso garante visão espiritual. Balaão era profeta, tinha comunicação com o mundo espiritual, realizava prodígios, mas sua ganância, sua ambição por recompensa, seu desejo de agradar homens poderosos havia cegado seus olhos espirituais. Enquanto isso, uma jumenta humilde, sem pretensões, sem títulos, conseguia ver claramente o que estava acontecendo no reino espiritual. Quantos líderes religiosos hoje estão espiritualmente cegos, guiando multidões para o precipício, enquanto pessoas simples, sem instrução formal, conseguem discernir perfeitamente a voz de Deus e ver sua mão operando? O que cegou Balaão foi sua ambição descontrolada. Ele sabia que Deus havia abençoado Israel. Sabia que não deveria ir amaldiçoar o povo escolhido. Mas as recompensas prometidas por Balaque, o ouro, a prata, as honrarias, nublaram seu discernimento espiritual. A ganância é um dos véus mais espessos que pode cobrir nossos olhos espirituais. Quando nosso coração está dividido entre servir a Deus e buscar vantagens pessoais, quando tentamos usar os dons espirituais para lucro próprio,
Quando colocamos o dinheiro acima dos princípios divinos, nossa visão espiritual se deteriora rapidamente. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, pode orar 3 horas por dia, pode jejuar toda semana, mas se seu coração estiver contaminado pela ganância, você não conseguirá ver o que uma pessoa simples e pura consegue enxergar com facilidade. A jumenta de Balaão nos ensina que Deus pode usar qualquer instrumento para falar conosco quando estamos espiritualmente surdos e cegos. Aquela criança que fez uma observação aparentemente inocente, aquele mendigo que lhe disse uma palavra estranha, aquela situação embaraçosa que o forçou a parar e refletir. Podem ser jumenta de Deus, tentando desviar você de um caminho de destruição. O problema é que, como Balaão, muitas vezes estamos tão determinados em seguir nossos próprios planos, tão obcecados com nossos objetivos pessoais, que ignoramos os sinais divinos e até mesmo nos irritamos quando algo tenta nos desviar do caminho. Quantas vezes você espancou sua jumenta, rejeitou o aviso, ignorou o sinal, silenciou a voz que tentava te alertar, porque estava determinado a seguir sua própria vontade? O mais assustador nesta história é que Balaão estava literalmente caminhando para a morte e não sabia. O anjo disse claramente: se a jumenta não tivesse se desviado, eu certamente já te haveria matado. Quantas pessoas hoje estão caminhando confiantes para a destruição, tomando decisões que parecem lucrativas, fazendo escolhas que parecem vantajosas, seguindo caminhos que parecem promissores, sem perceber que há um anjo com a espada desembainhada esperando no final da estrada. A cegueira espiritual não é apenas inconveniente, é mortal. Ela pode custar seu casamento, sua família, sua saúde, sua salvação. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, continua enviando jumentas para nos alertar. Continua colocando obstáculos em nossos caminhos errados. Continua permitindo situações frustrantes que nos forçam a parar e reconsiderar. Se você tem experimentado bloqueios inexplicáveis, portas que se fecham sem razão aparente, planos que constantemente dão errado, talvez não seja ataque do inimigo. Talvez seja a jumenta de Deus tentando salvar sua vida. Em vez de ficar frustrado e forçar a situação, pare e peça: Senhor, abre meus olhos para ver o que não estou conseguindo enxergar. Você pode se surpreender ao descobrir que o que parecia ser um problema era, na verdade, proteção divina. O que parecia ser uma perda era um livramento. O que parecia ser uma porta fechada era Deus te impedindo de entrar em território perigoso. A humildade para reconhecer nossa cegueira espiritual é o primeiro passo para receber visão clara do céu. Quando o inimigo cega o entendimento, a estratégia de Satanás, há uma guerra silenciosa acontecendo neste exato momento. E muitos não percebem. Não é uma guerra de balas nem de espadas, mas uma guerra por algo muito mais precioso, a sua mente. Satanás não precisa tirar sua força nem sua fé. Se ele conseguir cegar o seu entendimento, ele já venceu metade da batalha. A Bíblia declara em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Perceba o que Paulo revela. Existe uma cegueira espiritual que não atinge os olhos, mas a consciência. É um bloqueio invisível que impede as pessoas de enxergarem o agir de Deus, de discernirem a verdade e de compreenderem o que o Espírito Santo está tentando mostrar. O inimigo trabalha de forma sutil. Ele sabe que, se conseguir dominar seus pensamentos, ele domina suas emoções. E se dominar suas emoções, ele dirige suas decisões. É por isso que a primeira estratégia dele é cegar o entendimento. Ele faz isso colocando distrações, feridas emocionais, mágoas antigas, sentimentos de culpa e medo. Tudo isso forma um véu espiritual sobre a mente. Quantas vezes você já percebeu que, quando tenta orar, a mente se enche de distrações? Quando tenta ler a Bíblia, o sono vem, o cansaço aumenta e a atenção desaparece? Isso não é coincidência, é uma guerra espiritual.
O inimigo sabe que se você abrir seus olhos espirituais e entender quem é em Cristo, ele perde o controle sobre você. Muitos vivem prisioneiros, sem saber. Olham para a vida apenas com os olhos naturais, achando que tudo é coincidência, sorte ou azar. Mas há um mundo espiritual operando em silêncio. Enquanto Deus tenta revelar caminhos, o inimigo tenta esconder as saídas. Enquanto Deus fala por meio da palavra, o inimigo fala por meio das distrações. E o maior truque de Satanás é fazer o homem acreditar que ele não existe. A cegueira espiritual não é apenas ignorância, é resistência à verdade. O apóstolo Paulo, em sua sabedoria, dizia que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas estão na mente. São padrões de pensamento que nos fazem duvidar do poder de Deus, da própria fé e até da nossa identidade espiritual. A ciência moderna, curiosamente, confirma algo que a Bíblia já dizia há séculos. Os pensamentos moldam a percepção da realidade. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano cria caminhos neurais baseados em hábitos mentais. Ou seja, se uma pessoa repete mentiras sobre si mesma, ela começa a acreditar nelas como verdades. Agora imagine o poder disso quando o inimigo sussurra: "Você não é digno, Deus te esqueceu, nada vai mudar." Essas vozes plantam sementes de cegueira espiritual. Mas há esperança. O mesmo Deus que abriu os olhos do servo de Eliseu e libertou Saulo da cegueira é o Deus que quer abrir os seus olhos hoje. Ele quer que você enxergue além das circunstâncias, além do medo, além da dor. Porque quando a luz de Cristo entra, toda cegueira espiritual é dissipada. Pense, quantas decisões você já tomou sem orar, apenas porque parecia lógico aos olhos humanos? Quantas vezes uma oportunidade parecia perfeita, mas te afastou de Deus? É exatamente assim que o inimigo trabalha. Ele pinta o engano com as cores da verdade. Ele oferece atalhos, promessas rápidas, caminhos largos, mas o fim deles é destruição. Jesus alertou: "Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, quão grandes serão as trevas." O que ele quis dizer é que a forma como enxergamos determina a forma como vivemos. Se seus olhos espirituais estiverem cegos, você interpretará o mundo com base no medo. Mas se estiverem abertos, verá que até o deserto tem propósito, que até a tempestade tem lição e que até o silêncio de Deus está cheio de mensagens. Muitos estão caindo em armadilhas porque não estão discernindo o tempo em que vivem. Confiam em palavras bonitas, mas não testam os espíritos. Caminham sem buscar direção e o inimigo sorri, porque a ignorância espiritual é o terreno mais fértil para o engano. Por isso, hoje o Espírito Santo está te chamando a despertar, a orar não apenas pedindo bênçãos, mas pedindo discernimento, a buscar não apenas milagres, mas visão espiritual. Porque aquele que enxerga no Espírito não é enganado, não é manipulado, não é confundido. Ele reconhece as ciladas antes que elas se formem. Talvez Deus esteja tentando te mostrar algo há muito tempo, uma pessoa, um caminho, um sinal, mas os olhos espirituais ainda não se abriram totalmente. Hoje esta mensagem é o chamado de Deus para você pedir: "Senhor, abre os meus olhos espirituais." Porque o inimigo só vence enquanto você não enxerga. No momento em que a luz do Espírito Santo ilumina sua mente, as mentiras caem por terra, as escamas se rompem e a verdade prevalece. E lembre-se, o diabo trabalha nas trevas, mas a luz de Cristo revela tudo. Aquele que tem olhos espirituais abertos caminha com segurança, mesmo em meio à escuridão. Então, antes de seguir para o próximo ensinamento, faça uma oração simples, mas poderosa. Senhor Jesus, se houver alguma cegueira espiritual em mim, remove agora. Abre meus olhos para enxergar o que o inimigo tem tentado esconder, porque este é o verdadeiro despertar espiritual. A escama dos olhos, a conversão de Paulo. Às vezes, Deus precisa nos cegar para que finalmente possamos enxergar. Essa é uma das lições mais profundas que podemos tirar da história de Saulo de Tarso.
o homem que perseguia a igreja, mas que se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas da história. A transformação dele não começou com palavras doces, nem com uma revelação suave. Começou com uma luz tão forte que o derrubou do cavalo e o deixou cego. Em Atos, capítulo 9, lemos que ao se aproximar de Damasco, Saulo teve um encontro sobrenatural com Jesus. Uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, assustado, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta ecoou pela eternidade: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo ficou cego. 3 dias sem enxergar, sem comer, sem beber. 3 dias em silêncio, imerso em escuridão. Mas essa escuridão não era castigo. Era o início de um novo olhar. Deus o levou à cegueira física para revelar a cegueira espiritual que ele carregava há anos. Saulo conhecia as Escrituras, era zeloso, estudado, religioso, mas não via a verdade. Ele via letras, mas não via o Espírito. Via leis, mas não via graça. Via culpa, mas não via perdão. E quantos de nós vivemos assim? Sabemos os versículos, frequentamos cultos, falamos de fé, mas nossos olhos ainda estão cobertos por escamas invisíveis, as escamas do orgulho, do medo, da autossuficiência. Às vezes, Deus precisa permitir um tempo de escuridão, o silêncio, a espera, o deserto, para remover o que impede a visão espiritual. Durante aqueles 3 dias, Saulo ficou sem direção. E foi exatamente nesse tempo de confusão que Deus levantou um homem chamado Ananias. Ele foi instruído pelo Espírito Santo a ir até a casa onde Saulo estava hospedado e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Ananias teve medo. Afinal, Saulo era conhecido como perseguidor dos cristãos. Mas Deus lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Ananias obedeceu, entrou na casa, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Naquele momento caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele tornou a ver. As escamas simbolizam tudo aquilo que impede o homem de enxergar a vontade de Deus. São camadas espirituais formadas por anos de engano, mágoa, religiosidade, autoconfiança e pecado. Cada escama representa um bloqueio que o Espírito Santo precisa retirar para revelar a verdade. Muitas vezes oramos pedindo a Deus para ver mais, mas não entendemos que, para ver, primeiro precisamos perder a visão antiga. Saulo precisou perder a visão natural para ganhar a visão espiritual. Ele deixou de olhar o mundo com os olhos do acusador e passou a enxergar com os olhos do Redentor. E é assim que Deus trabalha. Ele interrompe o caminho dos que ama, desestabiliza os planos humanos, apaga a antiga direção, até que a pessoa aprenda a depender da voz do Espírito e não da própria lógica. A ciência nos ensina que os olhos não veem tudo o que existe. Eles veem o que o cérebro interpreta. E o cérebro interpreta o que foi condicionado a acreditar. Por isso, quem vive preso em traumas e feridas passadas tende a enxergar a vida por lentes distorcidas. Da mesma forma, no mundo espiritual, a mente contaminada pelo pecado e pela dor não consegue perceber o que Deus está mostrando. As escamas espirituais distorcem a realidade divina. Mas quando o Espírito Santo toca, algo muda. A visão é restaurada. Você começa a perceber o mover de Deus, onde antes via apenas caos. Você começa a entender que certas portas fechadas não são rejeição, mas proteção. Que certas perdas não são punição, mas preparação. Saulo entrou em Damasco cego e humilhado, e saiu de lá com os olhos abertos e o coração cheio de propósito. Aquele que antes perseguia Jesus passou a viver por ele, a pregar em seu nome, a suportar prisões e açoites, movido por uma visão que ninguém mais podia apagar. Isso é o que acontece quando as escamas caem. A escuridão dá lugar à luz, o medo dá lugar à fé, o homem natural dá lugar ao homem espiritual.
Talvez você esteja, neste momento, no período de 3 dias de Saulo. Um tempo em que parece não ver nada, em que Deus está em silêncio, em que as respostas não chegam. Mas não se desespere. A escuridão pode ser o ambiente onde Deus está preparando sua nova visão. Há algo acontecendo que seus olhos ainda não veem, mas o céu está agindo. E quando o tempo certo chegar, o Senhor enviará o Ananias para a sua vida. Alguém que, com uma simples palavra, com uma oração, com um toque de fé, será usado por Deus para remover o véu, para restaurar sua visão, para reacender sua esperança. As escamas vão cair, as mentiras vão ruir, as dúvidas vão desaparecer. E você verá o mundo com os olhos de Cristo, olhos que perdoam, olhos que amam, olhos que discernem. Então, diga agora no seu coração: Senhor, se houver escamas sobre meus olhos, faz com que caiam. Dá-me a visão de Paulo, dá-me teu olhar, porque quando Deus muda sua visão, Ele muda todo o seu destino. O poder da visão espiritual, ver além do natural. Há uma diferença entre enxergar e perceber. Muitos olham, mas poucos veem. O homem natural observa com os olhos da carne, mas o homem espiritual enxerga com os olhos do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernimento espiritual é mais do que intuição. É a capacidade de ver além do que é visível. É o dom de perceber o que está escondido por trás das aparências, de sentir o mover de Deus onde outros veem apenas silêncio, e de ouvir a voz do Espírito mesmo quando tudo parece confuso. E esse dom não nasce do conhecimento humano, mas da intimidade com o Espírito Santo. O homem natural analisa situações pela lógica. Se parece bom, ele aceita. Se parece ruim, ele rejeita. Mas o homem espiritual busca a direção antes de agir. Ele não se guia por emoções, mas por revelação. Ele aprendeu a confiar em algo que o mundo não entende. A voz interior do Espírito de Deus. Ver espiritualmente muda tudo. Muda decisões, muda relacionamentos, muda destinos. Porque quando você enxerga com os olhos de Deus, começa a entender que nem tudo que brilha vem do céu. E que nem toda porta aberta foi aberta por Ele. A visão espiritual te ensina a esperar, a discernir, a não se apressar. Ela te livra de armadilhas que o inimigo prepara com aparência de bênção. Muitos cristãos hoje vivem presos em ciclos de dor, porque tomaram decisões com base em aparência. Escolheram relacionamentos, amizades, caminhos, apenas pelo que os olhos naturais mostravam. Mas quem tem visão espiritual entende que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. A pessoa com olhos espirituais abertos percebe sinais sutis, uma inquietação, um sonho, uma palavra, um sentimento de alerta no coração. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo tentando comunicar algo. A ciência chama de intuição. A Bíblia chama de discernimento. O Espírito Santo fala através de impressões internas, e quem vive conectado a Ele aprende a interpretar essas mensagens invisíveis. Por isso, a vida de quem enxerga espiritualmente se torna mais segura, mais equilibrada, mais guiada. Essa pessoa não é enganada facilmente. Ela entende quando algo é de Deus e quando é apenas uma distração disfarçada. Há um poder sobrenatural em enxergar além do natural. Jesus enxergava além da aparência. Ele olhava para Pedro e via um apóstolo, quando todos viam um pescador impulsivo. Ele olhava para Zaqueu e via arrependimento, quando todos viam apenas um cobrador de impostos. Ele olhava para a mulher samaritana e via uma adoradora, quando o mundo via apenas pecado. Quem tem visão espiritual vê possibilidades onde outros veem fracasso. Vê sementes de propósito onde outros veem terra seca. A psicologia moderna fala sobre a importância da percepção e da mente consciente.
Mas há uma percepção mais profunda que não vem do cérebro, vem do espírito. O discernimento espiritual é a lente pela qual o cristão enxerga o invisível. Ele não depende do que sente, mas do que crê. E quando você começa a enxergar assim, até o sofrimento ganha sentido. Você entende que o não de Deus é uma forma de proteção. Entende que certas demoras são estratégias divinas. Entende que certas pessoas saíram da sua vida porque não cabiam no seu destino. Quando seus olhos espirituais estão abertos, o mundo deixa de ser aleatório. Tudo passa a ter propósito. Você começa a ver Deus nos detalhes, na conversa inesperada, no atraso do ônibus, na oração respondida de forma diferente. Tudo se torna mensagem. Tudo se torna aprendizado. Mas para alcançar esse nível de visão, é preciso sensibilidade. E sensibilidade espiritual só nasce da comunhão. Você não pode ouvir a voz do Espírito em meio ao barulho constante do mundo. É preciso silêncio, oração e tempo de qualidade com Deus. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais você o reconhece. E quanto mais o reconhece, mais clara se torna a sua visão espiritual. Talvez você esteja dizendo agora, mas eu não consigo ouvir Deus. A verdade é que Deus fala assim. Ele fala através da palavra, das circunstâncias, de pessoas, de sonhos e até do silêncio. O problema é que, muitas vezes, estamos espiritualmente distraídos, tentando ver com olhos humanos aquilo que só se revela a quem se ajoelha. Ver espiritualmente é um dom, mas também é um exercício. É como desenvolver um músculo. Quanto mais você busca, mais se fortalece. Quando o Espírito Santo abre seus olhos, você começa a perceber o inimigo agindo antes que ele te atinja. Você identifica mentiras antes que elas se tornem prisões. E começa a andar em autoridade, porque entende que está enxergando com os olhos de Cristo. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ter olhos bons é ter olhos espirituais, limpos, discernidos, guiados pelo Espírito. É viver com a mente conectada ao céu, mesmo caminhando na terra. Hoje, o Espírito Santo te chama para esse novo nível de visão. Ele quer te ensinar a ver o que outros não veem, a discernir o que outros ignoram, a perceber o que o inimigo tenta esconder. Peça a Ele agora, Senhor, me ensina a ver com teus olhos, porque quando você vê além do natural, tudo muda. Você deixa de andar por vista e começa a andar por fé. A luz que revela o invisível, Jesus cura o cego de nascença. Há momentos na vida em que parece que tudo o que enxergamos é escuridão. Caminhamos tateando pelas circunstâncias, tentando entender o porquê de certas dores, o porquê de certas demoras. E é justamente nesses momentos que Jesus se revela como a luz do mundo. No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos uma das histórias mais poderosas sobre visão, não apenas física, mas espiritual. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos intrigados perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Mas Jesus respondeu com uma revelação profunda. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Com essa resposta, Jesus desfez uma das maiores mentiras espirituais, a de que toda dor é castigo. Às vezes, a dor é palco, um cenário onde Deus decide manifestar sua glória. Então, Jesus cospe na terra, faz lodo com a saliva e aplica nos olhos do cego. Em seguida diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem obedece. E ao lavar o rosto, volta enxergando. Imagine o que significou esse momento. Alguém que nunca tinha visto a luz, que só conhecia o som e o tato, agora via o mundo pela primeira vez. Cores, formas, rostos, tudo era novo. Mas o verdadeiro milagre não aconteceu apenas nos olhos. O verdadeiro milagre aconteceu no coração. Porque aquele homem não apenas passou a enxergar o mundo, passou a reconhecer quem era Jesus. E é isso que a visão espiritual faz. Ela nos leva além do milagre físico.
Ela nos faz enxergar a verdade do reino. Observe o processo. Jesus poderia ter curado o homem instantaneamente, apenas com uma palavra. Mas ele escolhe fazer um processo que envolve sujeira, obediência e fé. O barro representa a humanidade, frágil, limitada, formada do pó. A saliva representa a palavra viva que sai da boca de Cristo. E o tanque de Siloé, cujo nome significa enviado, representa o Espírito Santo, o canal através do qual a revelação é completada. A cura desse homem é um retrato perfeito da iluminação espiritual. A palavra se mistura à nossa humanidade, e quando somos lavados pelo Espírito, nossos olhos se abrem. Muitos estão cegos e não sabem. Cegos pela religiosidade, pelo orgulho, pela dor, pelas distrações. Vivem cercados pela luz, mas não a percebem, porque ainda não permitiram que Jesus toque seus olhos espirituais. Assim como aquele homem, é preciso obedecer mesmo quando não se entende o processo. Ele não discutiu, não questionou, apenas obedeceu. E foi essa obediência que abriu seus olhos. A cura trouxe também um confronto. Os fariseus, líderes religiosos da época, não aceitaram o milagre. Chamaram o homem, interrogaram-no, duvidaram dele e até disseram que Jesus era pecador por ter curado no sábado. Mas aquele homem respondeu com uma sabedoria simples e poderosa: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa é a declaração de todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo. Quando os olhos espirituais se abrem, as discussões religiosas perdem o sentido. Porque não se trata de teoria, mas de transformação. Quando Jesus ilumina a alma, ninguém mais pode apagar essa luz. Aquele homem, antes mendigo e esquecido, agora era testemunha viva da glória de Deus. E é isso que acontece quando a luz de Cristo entra. Ela expõe, revela e transforma. A luz não vem apenas para mostrar o caminho, mas para revelar o que estava escondido. Tanto as belezas quanto as feridas. Tanto as bênçãos quanto os ataques ocultos do inimigo. Por isso, às vezes, quando você começa a se aproximar de Deus, parece que tudo vem à tona. Coisas antigas, lembranças dolorosas, situações que você achava superadas. Isso não é retrocesso, é cura. A luz de Cristo não fere, ela revela para restaurar. A ciência confirma que os olhos humanos captam a luz, mas é o cérebro que a interpreta. No mundo espiritual, o Espírito Santo é quem interpreta a luz da palavra. Ele traduz o que Deus está mostrando, ele revela o que estava oculto. É por isso que, quando você lê a Bíblia de olhos espirituais abertos, um simples versículo se transforma em revelação viva. E quando ora com sensibilidade espiritual, até o silêncio de Deus fala. Hoje Jesus ainda abre olhos. Não apenas olhos cegos fisicamente, mas corações endurecidos, mentes confusas, pessoas presas em enganos. Ele continua, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Em outras palavras, obedece, confia, mergulha na minha presença, porque é na obediência que a visão vem. Talvez você esteja num tempo de cegueira espiritual, tentando entender o que Deus está fazendo. Mas a mensagem de hoje é clara, há um propósito na sua escuridão. Deus vai usar esse momento para manifestar sua glória. Ele vai abrir seus olhos para ver o que o inimigo tentou esconder, a verdade sobre quem você é, o propósito que ele tem para você e as armadilhas que estavam ocultas ao seu redor. Assim como aquele homem em João 9, você também poderá dizer, eu era cego e agora vejo. A luz de Cristo está brilhando sobre a sua vida. Ela vai revelar o invisível, curar o que estava ferido e restaurar o que foi perdido. Porque quando Jesus entra, as trevas perdem poder e a verdade finalmente se revela. A importância da vigilância espiritual. Vivemos em uma geração que está desperta para tudo, menos para o espiritual. Os olhos estão abertos para as notícias, para as redes sociais, para os problemas da vida, mas fechados para o que realmente importa. E é por isso que Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 41,
deixou uma das advertências mais urgentes de todos os tempos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essas palavras não foram ditas em um momento qualquer. Foram pronunciadas no jardim do Getsêmani, pouco antes da crucificação. Enquanto Jesus suava gotas de sangue, orando em angústia, os discípulos dormiam. E o que ele disse a eles? Ele diz também a nós hoje: vigiai e orai. Essas duas palavras simples são um escudo espiritual. Vigiar é estar atento. Orar é se conectar. Sem vigilância, a oração se torna ritual. Sem oração, a vigilância se torna medo. Mas quando ambas caminham juntas, o crente se torna inabalável. Vigiar é enxergar além do aparente, é discernir os movimentos invisíveis do inimigo. Porque o diabo não ataca de repente, ele prepara terreno. Ele observa, estuda, se infiltra nas brechas e age quando você está distraído. É por isso que Jesus usou a metáfora do ladrão que vem de noite. Ele só entra quando percebe que o dono da casa está dormindo. E assim tem acontecido. Famílias sendo destruídas, não por falta de amor, mas por falta de vigilância. Casamentos acabando não por falta de sentimento, mas por excesso de distração espiritual. Ministérios desabando, não porque Deus os abandonou, mas porque os líderes deixaram de vigiar suas próprias emoções, seus pensamentos, suas intenções. Satanás não precisa empurrar quem já está distraído. Ele apenas espera a queda natural de quem deixou de olhar para o alto. Vigiar é cuidar da alma como quem guarda um tesouro. É perceber o primeiro sinal de fraqueza, o primeiro pensamento impuro, o primeiro desânimo e levar tudo imediatamente à cruz. É estar sensível ao Espírito Santo, para não ser pego de surpresa. Quem vigia ora mais, fala menos, julga menos e escuta mais. Quem vigia não se precipita, porque sabe que o inimigo usa a pressa para gerar erros. Pense, quantas vezes o cansaço espiritual se disfarçou de rotina? Quantas vezes o inimigo usou o excesso de trabalho, as preocupações e as distrações para roubar seu tempo de oração? Ele não precisa te fazer negar a fé, basta te fazer esquecer de exercê-la. E é isso que tem acontecido. Muitos estão vivendo uma fé sonolenta. Leem a Bíblia sem sentir, oram sem se conectar, vão à igreja sem perceber o céu. O corpo está presente, mas o espírito está dormindo. A vigilância espiritual é como um farol em meio à tempestade. Ela não impede o mar de agitar, mas te impede de se perder. E o Espírito Santo é quem mantém essa luz acesa dentro de nós. Ele alerta, corrige, consola e direciona. Mas se ignoramos sua voz, o farol apaga. E começamos a andar por vista, não mais por fé. Jesus sabia disso. Por isso insistiu: vigiai e orai. Ele sabia que Pedro negaria, que os discípulos fugiriam, que o medo os dominaria. Não porque eram fracos, mas porque estavam distraídos. E essa é a arma mais eficaz do inimigo, a distração. Ela é silenciosa, confortável, aparentemente inofensiva. Mas mata a sensibilidade espiritual aos poucos, até que o coração não ouve mais o espírito e passa a viver apenas pelo instinto humano. Vigiar é como manter uma sentinela em pé dentro da alma. É não permitir que o pecado entre disfarçado de hábito. É examinar o coração todos os dias e perguntar: Senhor, há algo em mim que precisa ser corrigido? É estar desperto até nos pequenos detalhes, naquilo que você assiste, nas conversas que alimenta, nas palavras que profere. Porque o inimigo entra por onde encontra brecha. A ciência moderna fala sobre a atenção plena, o estado de consciência do presente. Mas a Bíblia já ensinava isso séculos antes. A vigilância espiritual é a atenção plena da alma. É manter a mente no alto mesmo vivendo na terra. É viver desperto no espírito, percebendo as armadilhas antes que se formem. Há uma diferença entre viver desperto e viver alarmado. O vigia espiritual não vive com medo, vive com discernimento. Ele sabe que o inimigo é real, mas sabe também que o Deus que o protege é infinitamente maior. Por isso, vigiar não é viver tenso, é viver preparado.
É andar em paz, mas com os olhos do Espírito abertos. Quantas vezes Deus tentou te alertar sobre algo? Um incômodo, um sonho, uma sensação estranha, e você ignorou? Esses são os sinais de vigilância. O Espírito Santo fala o tempo todo, mas só ouve quem está desperto. Hoje Jesus te chama novamente ao Getsêmani. Enquanto o mundo dorme, Ele te convida a vigiar, a fortalecer a alma na oração, a reatar a intimidade perdida, a se levantar espiritualmente, porque a tentação virá. O engano tentará te envolver. Mas quem vigia e ora permanece de pé. Então diga agora no seu coração: Senhor, desperta meus olhos e meu espírito, que eu jamais durma diante das tuas advertências. E lembre-se, quem vigia com Deus nunca é pego de surpresa. A vigilância é a muralha invisível que protege o coração dos filhos da luz. Os sonhos e visões, quando Deus fala de outras formas. Há momentos em que Deus silencia a voz, mas continua falando. Ele fala de maneiras que o homem natural não compreende. Fala por meio de sinais, de percepções e muitas vezes através de sonhos e visões. O mesmo Deus que falou com Abraão sob as estrelas, que revelou o futuro a José por meio de sonhos e que mostrou o céu aberto a João na ilha de Patmos, ainda fala hoje. A quem tem ouvidos espirituais para ouvir e olhos espirituais para ver. A Bíblia afirma em Joel capítulo 2, versículo 28, E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E em Atos capítulo 2, Pedro confirma essa promessa, dizendo que ela se cumpre em nossos dias. Isso significa que os sonhos e visões não são apenas fenômenos do passado, mas continuam sendo instrumentos de comunicação divina. Muitos pensam que sonhos são apenas manifestações psicológicas, e de fato, a ciência mostra que eles podem refletir emoções, memórias e desejos. Mas há sonhos que ultrapassam o campo da mente e alcançam o espírito. Sonhos que vêm carregados de propósito, que despertam o coração, que trazem direção. Nesses momentos, o Espírito Santo utiliza o sono, o estado em que o corpo descansa e a mente se cala, para revelar verdades que não conseguimos ouvir acordados. Quando Deus quer falar de forma profunda, Ele muitas vezes espera o silêncio da alma. Foi assim com José, filho de Jacó. Deus lhe mostrou em sonhos o futuro, os feixes de trigo se curvando diante dele, o sol e a lua o reverenciando. Ninguém entendeu, mas os sonhos de Deus nunca são imediatos. Eles são sementes plantadas no tempo. José foi vendido, humilhado, esquecido, mas a visão que Deus lhe deu o sustentou. E quando o tempo se cumpriu, o sonho se tornou realidade. O mesmo aconteceu com Daniel. Homem de oração e discernimento, Daniel interpretava sonhos e visões que nem os sábios da Babilônia compreendiam. Porque a revelação espiritual não vem do intelecto, mas da comunhão. O segredo está em buscar interpretação em Deus e não em suposições humanas. É importante entender, nem todo sonho vem de Deus. Alguns são reflexo da mente cansada, outros são influenciados por preocupações ou até por ataques espirituais. Por isso precisamos de discernimento. Deus nunca contradiz a própria palavra. Se o sonho traz confusão, medo e culpa, dificilmente é dele. Mas se traz paz, direção, arrependimento ou um senso profundo de propósito, há grandes chances de ser uma revelação divina. Deus usa sonhos e visões para alertar, preparar e confirmar. Quantas pessoas já foram livradas de acidentes, traições ou decisões erradas porque atenderam ao aviso de um sonho? O Espírito Santo fala também por meio de visões espirituais, não apenas imagens físicas, mas percepções profundas, revelações interiores. É quando você vê algo no espírito, mesmo sem estar diante dos olhos. Você sente, entende, discerne. É uma comunicação celestial que não depende de palavras, mas de sensibilidade.
A neurociência ensina que durante o sono, o cérebro processa informações e emoções. Mas para o cristão, esse processo pode ser uma porta para o espírito. Enquanto o corpo repousa, o espírito continua desperto. E é nesse estado que o Senhor sussurra segredos, traz lembranças ou revela direções que só fazem sentido mais tarde. Deus não fala apenas em templos. Ele fala também nas madrugadas, no silêncio do quarto, nas horas em que ninguém está vendo. No entanto, é preciso maturidade para interpretar. José não compreendeu de imediato o significado de seus sonhos, mas guardou no coração. Daniel não saiu revelando o que via. Ele orava, jejuava e esperava confirmação. E é isso que precisamos aprender: guardar, orar e discernir. Nem toda revelação deve ser falada. Algumas são para ser vividas. O inimigo também tenta se infiltrar nesse território. Ele sabe que os sonhos são janelas espirituais e tenta semear medo, pesadelos, perturbações. Mas quem está coberto pelo sangue de Jesus não precisa temer. Aquele que dorme em comunhão com Deus está protegido. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, até enquanto dormem. Os sonhos de Deus nunca vêm para assustar, mas para preparar. Eles apontam caminhos, fortalecem a fé e despertam a alma para a eternidade. Muitos testemunhos nasceram de uma revelação noturna. Pessoas que acordaram com uma convicção no coração, uma direção nova, um aviso claro. E quando obedeceram, perceberam que era o próprio Deus conduzindo cada detalhe. Talvez você tenha tido sonhos recorrentes e não entende o que significam. Não os ignore. Ore, peça discernimento. Diga: Senhor, se tu estás falando comigo, confirma pela tua palavra. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele se agrada de corações que buscam compreensão. E lembre-se, os sonhos de Deus nunca morrem. Mesmo que o tempo passe, se foi Ele quem plantou, vai se cumprir. José esperou anos. Daniel orou por décadas. João teve visões do fim dos tempos que ainda estão se cumprindo hoje. Deus é o mesmo. Ele ainda fala, ainda mostra, ainda revela. Por isso, se nesta caminhada espiritual você tem sonhado, sentido, percebido algo diferente, não tema. Pode ser Deus tentando te acordar para algo maior. Abra os olhos espirituais e o coração, porque o Senhor continua falando. E às vezes, o sussurro da noite carrega uma resposta que o barulho do dia nunca deixaria você ouvir. Se você chegou até aqui, saiba, poucos chegam. Poucos permanecem até o final de uma mensagem como esta, e isso diz muito sobre você. Porque quem ouve até o fim não é curioso, é chamado. Há uma fome espiritual em seu coração que o Espírito Santo reconhece. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento para abrir completamente seus olhos espirituais e te mostrar que há um propósito maior sobre a sua vida. Durante esta jornada, o Espírito te guiou passo a passo. Ele te mostrou os perigos da cegueira espiritual, revelou a estratégia do inimigo, te fez enxergar o poder da visão de Paulo, a cura do cego de nascença, a importância de vigiar e orar, e o valor das revelações que vêm em sonhos e visões. Tudo isso para te conduzir a um ponto decisivo, o despertar completo da tua visão espiritual. Agora, o que Deus quer é simples, que você haja conforme aquilo que viu. Não basta apenas ouvir. O verdadeiro milagre acontece quando a palavra se transforma em prática. Quando você começa a caminhar em fé, com discernimento e a enxergar o mundo com os olhos de Cristo. A partir de hoje, preste atenção nos detalhes. Nada será comum. Uma simples conversa pode ser um recado do céu. Um atraso pode ser um livramento. Uma porta fechada pode ser o próprio Deus te protegendo. Porque quem tem olhos espirituais abertos, entende que o reino de Deus se manifesta nas pequenas coisas. E se há algo que o Espírito Santo quer te dizer agora é: permanece desperto. Não volte a dormir espiritualmente. Não permita que as distrações roubem a sensibilidade que Deus reacendeu em você. Ore e leia a palavra. Mantenha-se vigilante. O inimigo tentará de todas as formas te fazer voltar à cegueira,
mas quem foi iluminado pela luz de Cristo nunca mais é o mesmo. Hoje quero te parabenizar. Sim, você mesmo que está ouvindo este vídeo até o fim. Você faz parte de um grupo pequeno, raro e precioso, os que perseveram. E como prova de que você é um desses escolhidos que chegaram até o final desta mensagem, quero que escreva aí nos comentários a frase: meus olhos agora veem a verdade de Deus. Repito, meus olhos agora veem a verdade de Deus. Quando eu ler essa frase, vou saber que você é alguém que não desiste, alguém que ama a presença de Deus e está disposto a ver além do natural. Muitos passam pelos vídeos, assistem alguns segundos e vão embora. Mas os escolhidos ficam até o fim, porque sentem que Deus está falando diretamente com eles. E é por isso que este canal existe, para ser um instrumento de revelação, consolo e restauração espiritual. Se este conteúdo tem fortalecido a sua fé, se tem te ajudado a caminhar mais perto de Deus, inscreva-se agora. Isso não é apenas um clique, é um ato de compromisso espiritual. É uma forma de dizer: Senhor, quero continuar ouvindo a tua voz. E se o Espírito tocar o seu coração, torne-se um membro do canal. Não por obrigação, mas como um gesto de fé. Quando você apoia este ministério, está ajudando a palavra a alcançar outras vidas que talvez nunca pisarão em uma igreja, mas que podem ser alcançadas pela tela de um celular. Há pessoas sendo salvas, curadas e transformadas todos os dias através destas mensagens, e isso só é possível porque pessoas como você mantêm essa chama acesa. Se você já é membro, receba minha gratidão. Você é parte viva deste propósito. E se ainda não é, ore, e se o Espírito te direcionar, venha ser parte dessa missão. Antes de encerrar, quero que você pare por um instante. Respire fundo e agradeça. Agradeça a Deus por esta palavra, por esta revelação, por este momento que Ele separou só para falar com você. Agradeça pela luz que entrou, onde antes havia trevas, pela clareza que veio onde antes havia confusão. Agradeça, porque se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ainda tem planos maiores do que você imagina. Levante a cabeça. A visão foi restaurada. Os olhos espirituais foram abertos. Agora, siga adiante com confiança, porque o mesmo Deus que te fez ver vai te fazer vencer. E ao terminar esta mensagem, não desligue o coração. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, obrigado pela luz que abriu meus olhos espirituais. Hoje eu escolho caminhar em tua presença, enxergando com teu olhar. E depois disso, louve, adore, agradeça, porque o Senhor falou com você hoje. E quando Deus fala, o céu se move, o coração se renova e a alma desperta. Até o próximo vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã. Permaneça firme, vigilante e cheio de luz. E que, a partir de hoje, você nunca mais ande pelas trevas, mas caminhe pela luz daquele que te fez ver.